quero começar no finalzinho aqui do que disse o nosso deputado Marcelo Calheiro. Da urgência desse debate, da urgência de garantirmos aquilo que é o papel técnico, institucional da Anvisa, de poder normatizar essa questão com autonomia, com liberdade para isso, sem qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de interferência, porque foi para isso que foi criada a Anvisa no nosso país. A urgência de atender o sofrimento das famílias. Mas eu quero trazer duas novas urgências que eu acho que se somam a esse debate, presidente. Primeiro, uma urgência econômica para o país. Eu quero reforçar o papel que a Anvisa tem, não só de autoridade sanitária, de vigilância sanitária, mas de uma agência indutora do desenvolvimento do nosso país. Quero parabenizar a postura da Anvisa, fruto inclusive da consulta pública, de defender que nós precisamos normatizar e estimular a produção aqui no nosso país, porque o Brasil não pode perder essa oportunidade econômica de gerar milhares, talvez milhões de empregos, se for pegar o conjunto da cadeia, ao aproveitar o seu potencial econômico, as suas características da terra, do clima, do próprio convívio tradicional por séculos com o manejo dessa planta da qual se deriva um conjunto de produtos do nosso país, né? Eu me preocupo muito. É verdade que a planta não é patenteada, mas já tem um conjunto de sementes patenteadas. Eu me preocupo muito do Brasil retardar essa decisão de autorização da produção no Brasil, com vias até pesquisa, produção de medicamentos, e quando fizer já vai ter mais de centenas de patentes. E sempre assim, a patente da semente vem vinculada a um determinado agrotóxico, a uma determinada forma da cadeia da produção, e assim vai, né? E a gente acabar financiando uma verdadeira indústria internacional sem fortalecer o potencial das nossas indústrias nacionais ou mesmo de trazer indústrias internacionais para produzir aqui no Brasil. E uma terceira urgência que tem a ver com o SUS, né? Nós somos o único sistema nacional público de um país de 200 milhões de habitantes que garante ou se esforça para garantir a assistência farmacêutica gratuita para a população. Então, eu imagino, né, o potencial da incorporação desses produtos no Sistema Único de Saúde, da oferta para as pessoas e do uso, inclusive no Brasil, que pode, inclusive, ajudar não só o Brasil, mas o mundo a descobrir novas formas de uso desses medicamentos. Então, quero parabenizar a apresentação feita pela Anvisa e eu queria sugerir um pouco desse debate que trouxe o nosso presidente Paulo Teixeira, que parte das perguntas do relator Luciano Dutti também traz, né? E acredito que no que foi apresentado aqui, eu não conheço detalhes, né, da proposta, mas eu acho que tem margem. Se o que foi apresentado aqui compreende que a produção tem que ser uma personalidade jurídica, né, que vão ter ritos detalhados do processo de produção, eu acredito que tem espaço para que a gente possa discutir o espaço da Anvisa e certamente na comissão, aí na comissão nem se fala, porque a comissão vai produzir uma lei, uma legislação que é superior à competência da Anvisa, que a gente, nesse processo de definição do que é essa personalidade jurídica, a personalidade jurídica pode ser uma cooperativa, como disse aqui o deputado Paulo Teixeira, né, uma pessoa jurídica de cooperativa. Quais são os passos da extração até a produção? A Anvisa tem RDC sobre, por exemplo, as chamadas farmácias de manipulação, dos medicamentos magistrais, né? Por que a gente não pode ter uma resolução da Anvisa que detalhe, com a garantia, o controle, as preocupações que existem, esse processo mais artesanal, muito similar às farmácias magistrais, de produção em cooperativas, de pequenas produções, para que a gente possa permitir que não só, né, um determinado modelo de desenvolvimento econômico se aproprie dessa produção que vai existir no Brasil. Porque isso é muito importante para ter variedade na oferta, ampliar o acesso e que a gente possa aproveitar isso para uma forte indução econômica no nosso país de vários arranjos produtivos. Não é só a grande indústria, como disse aqui o deputado Paulo Teixeira. Não é só a grande rede de farmácias que tem que ter acesso a esses produtos, né? Ou se é a única forma de comercialização. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para estimular, né? Compreendendo quais são os limites da competência da Anvisa, que é a competência sanitária, de regulação sobre a produção dos medicamentos, né?
mas que eu acredito que possa existir espaço nessas competências, como existiu, por exemplo, né? De estabelecer resoluções que são nacionais a serem cumpridas pelas vigilâncias municipais, pelas vigilâncias estaduais, assim vai. Então, acho que tem um debate a construirmos aqui, né? E, por fim, presidente, só justificar, reforçar o porquê que eu pedi para que a gente pudesse incluir algumas pessoas na coluna da audiência pública, porque eu acho que tem uma contribuição importante para o debate. Primeiro, o doutor Ivo Bucaresc, que foi o relator, na época da Anvisa, como diretor, inclusive quem assina a RDC, porque na época estava substituindo interinamente o diretor-presidente, de todo o debate sobre a importação. Eu acho que tem um debate a ser feito, quer dizer, da autorização da importação até hoje, o que mudou? O que nós temos de evidências claras que nos exigem dar esse novo passo, né? Número de pessoas que usam, os benefícios das pessoas, o custo. Nosso líder estava... Nosso líder, porque respeito o líder do governo, tá certo? O nosso líder, Darcísio Peroni, estava contando aqui, questionando qual que é o preço do óleo, né? O que custa isso para as pessoas, né? Eu acho que tem um debate da autorização da importação para cá, que a gente precisa fazer, quais são os novos desafios que tem pela frente, as novas oportunidades, né? E o doutor Beto Vasconcelos, o doutor Ney, o desembargador Ney, né, que foram pessoas, a pedido, inclusive, do presidente Rodrigo Maia, que construíram um grupo de juristas para fazer um debate mais amplo sobre a política de drogas, incluindo o uso medicinal dos derivados de cannabis e de outras drogas, né? E que eu assumi a autoria desse projeto de lei, o projeto de lei 4565, que faz um debate mais amplo sobre revisão, né? A gente pensar... Por exemplo, tem uma coisa, deputado presidente Paulo Teixeira, que eu não sabia, aprendi nesse debate com juristas. O senhor, que é um jurista que se apropria bastante desse tema, eu não sabia, por exemplo, que o crime, uma mulher que entra numa penitenciária levando um baseado para o seu parceiro, um grama de coca para o seu parceiro, que seja uma droga, um medicamento tarja preta sem a receita, o crime, esse é um crime de transporte de drogas. É o mesmo crime de alguém que entra com 39 quilos no avião presidencial ou passa a fronteira com quilos e quilos de cocaína. Ou seja, a classificação é o mesmo crime. Não é possível. É lógico que a pena é vista em função, né, se é réu primário ou não, dos seus antecedentes, mas eu acho que tem um debate até mais amplo que esse PL tenta trazer, de como que a gente ajusta a nossa legislação para combater de fato quem tem que ser combatido, né? Que é o tráfico e, sobretudo, os grandes barões do tráfico, né? Aqueles que guardam fuzis em condomínios na Barra da Tijuca, né? E não o usuário, que tem que ser cuidado, né? Tem que ser, sobretudo, cuidado, tem que receber cuidado e acolhimento para a saúde pública. Então, parabéns, presidente William Dib, e conte com essa casa para apoiar aquilo que é a função institucional da Anvisa e para a qual o Congresso Nacional lhe deu autonomia, presidente William Dib. O senhor sabe que o Congresso vai sustentar a posição da Anvisa e da autonomia que esse Congresso deu para essa agência tão importante para a saúde pública, reconhecida no Brasil e no mundo como um todo.